nosso ambiente. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Elias e hoje nós estamos aqui no nosso 12º episódio do nosso Método CAI, podcast Método CAI. É com muita alegria que compartilhamos com vocês essa trajetória. E hoje nós vamos falar, voltando ou continuando aqui falando da nossa metodologia, certo? O que é a CAI, né? Já falei várias vezes aqui, só para recapitular. A CAI é Corpo, Alma e Espírito, é um programa voltado para o controle do corpo, da alma e do espírito, certo? E hoje nós vamos falar de pare de reagir e comece a governar. Porque quando a gente começa a governar, meu amigo, a gente começa a fazer podcast, a gente começa a emagrecer, a gente começa a ter mais força física, a gente começa a ter mais vontade de treinar, a gente tem mais vontade de buscar aprender mais. Eu, depois de 45 anos de idade, voltei a estudar e acabei aí conseguindo meu diploma aqui da high school, né? Seria o 2º grau no Brasil. Perdão. Então, assim, é com muita alegria que eu posso dizer que eu governo sobre a minha vida, não é? E você não está perdido, tá? Você só está cansado. Cansado de quê, Elias? De quê que eu estou cansado? O que você está falando? Cara, cansado de fingir que está tudo bem, né? Cansado de sorrir quando na verdade você queria chorar, cansado de tentar, cansado de começar e não terminar. Eu também fiz isso muitas vezes na minha vida, cansado de sentir que poderia ser mais, mas não é. E o pior, você sabe disso. Eu sabia disso, né? Mas não sabia como sair daquela situação. Você olha para a sua vida e sente, algo está fora do lugar, gente. Agora, como que eu faço para colocar isso de volta no lugar? Só assumindo o controle da sua própria vida. Mas hoje eu vou te dizer uma coisa, tá? Talvez ninguém teve coragem de falar ainda para você. Você não está perdido, você só está reagindo às situações da vida. Sabe por quê? Porque você está no piloto automático. Você não tem escolhas. Você só levanta e vai. Eu fiz isso várias vezes. Quantas vezes eu fui deitar e quando eu percebi o telefone estava despertando para eu ir trabalhar de novo. Gente, parece que eu deitei agora. Estava no piloto automático, nem sabia o que era descansar, na verdade. Muito menos desfrutar, né? Porque eu tenho a convicção de que nós viemos aqui nessa terra para cumprir a nossa missão e desfrutar do caminho dessa missão, entende? Então você fica reagindo ao que fizeram com você, principalmente, né? Reagindo ao que você sentiu com o que fizeram com você e reagindo ao medo, ao abandono e à rejeição. E quando vem essa ferida do abandono, a ferida da rejeição, você só quer compensar tudo isso, né? E isso encaixa direitinho com aquele livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, que fala muito sobre isso, né? E da ferida do abandono, que era a que mais era visível em mim, que para mim eu tinha sido abandonado pelo meu pai, não é? Na situação que eu contei na semana passada, lá do lago, né? Que ele foi pescar à noite, me levou com ele, com os amigos, e me deixaram na beira do lago. E que para mim ele tinha me abandonado aquele dia, naquela noite ali, né? Enquanto você, meu amigo, estiver só reagindo, você nunca vai governar. O que eu estava dizendo, como eu só reagia, eu só levantava e ia, porque não tinha governo nenhum.
Eu estava só deixando a vida me levar, como dizia aquela música, né? Lá no Brasil, aquele pagode. Deixa a vida me levar. Só que hoje, dia 4 de abril de 2026, aqui a vida não me leva. Eu levo a vida. Eu a conduzo do jeito que eu quero. Elias, mas aconteceu uma coisa que eu não queria. Também acontece comigo. Coisas que eu não programei, coisas que eu não preparei para e que eu preciso continuar. Entende? Eu não posso parar. Eu não tenho opção de parar. Essa é a verdade. Porque ou você assume o controle ou continua sendo controlado pelo mundo ou pela vida, entende? Não tem como você controlar sem deixar de reagir. O primeiro passo é deixar de reagir. E depois você vai aprendendo a reassumir o controle da sua própria vida, o governo da sua própria vida. Por isso eu chamo as pessoas, né, os homens que andam caminham conosco no movimento CAI, de soberano, porque quando você é soberano sobre si mesmo, e aqui não tem nada a ver com as outras pessoas, tá, gente? Quando as pessoas pensam na palavra soberano, é alguém que é muito superior a todos, entende? Nesse caso aqui, do nosso movimento CAI, Corpo, Alma e Espírito, é você governar sobre você mesmo, é você ser soberano sobre o seu corpo, sobre as suas vontades, sobre os seus impulsos, sobre os seus desejos, né? E vamos seguindo aqui, nós vamos direto à dor, porque essa dor existia em mim, então eu tenho palavras para dizer sobre essa dor, porque eu a vivi, não é? Há muitos anos da minha vida, ou por muitos anos da minha vida. Então, viver em modo reação é simples, tá? Você não decide, você só responde. Responde ao ambiente, responde às pessoas, responde às emoções. Você não lidera a sua vida, você só negocia com ela. Porque é ela que está no controle, entende? E isso aparece em tudo, tá? Em relacionamentos que você aceita menos do que você merece, porque você tem medo de ficar sozinho, das pessoas te abandonarem, dos seus amigos não quererem andar com você, da sua esposa não querer estar mais com você, entende? Aí você pensa, ou eu controlo, porque eu já fui traído, ou eu me calo, porque eu aprendi que a minha voz não importa. Então, enquanto você não governar sobre a sua vida, você reassumir a direção da sua vida, você vai viver assim, entende? Pensando que a sua voz não importa. E eu te falo, isso não é amor, tá? Isso é só reação. Nada mais do que isso. E isso afeta também no dinheiro, tá? Que você ganha, você produz, você faz e gasta tudo. Não sobra nada. Você planeja, essa semana eu vou começar, amanhã eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, a resolução de ano novo tá bombando ainda, nós já estamos já, né, no início do segundo trimestre do ano de 2026, e estou eu aqui falando com vocês sobre resolução de ano novo, porque eu sei que tem pessoas, eu sei que tem homens aí que prometeram de fazer e não estão fazendo. E não estão fazendo. Eu não estou falando que prometeram para mim, tá? Prometeram para eles mesmos. Você prometeu para você e agora você abandonou aquilo que você planejou. Você começa e aí você vai e para. Você não dá continuidade, não tem consistência, não tem constância. E sem a consistência, sem a constância, você não cria disciplina. Porque isso não é estratégia, tá? Isso é só emoção. Enquanto você não tiver um controle e decidir fazer aquilo, você não vai fazer. Isso também afeta o corpo, tá? Já falamos de relacionamento, já falamos de dinheiro, e agora nós vamos falar de corpo.
Você sabe o que tem que fazer. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Mas eu tenho uma coisa certeza também. Eu tenho certeza de uma coisa que você não faz. Porque o seu corpo não é governado por você ainda. É governado pelo prazer imediato, certo? É você ficar no feed do telefone, ó, curtindo fotos de pessoas, de mulheres, de lugares, e o que você prometeu de fazer, você não está fazendo. Certo? Perdendo tempo com Big Brother. Esse nome já me deixa já até... Não vou dizer preocupado com essa palavra, com esse nome, porque eu sei bem o que eu quero fazer, não é? Eu sei bem o que eu decido fazer todos os dias, e eu decido não assistir, eu decido não participar dessas coisas, entende? E isso também afeta a sua disciplina, que você começa forte. Amanhã é segunda-feira, hoje é sábado, né? Mas segunda-feira eu vou começar forte, vou para academia, vou fazer minha alimentação certinha, vou fazer aquilo que eu prometi, e termina fraco. No final da semana você já nem lembra o que você prometeu no domingo anterior, entende? E isso é sempre faz isso. Enquanto não tiver a decisão de fazer, porque tudo começa com a decisão. Se você não tiver a decisão de fazer, você vai ficar começando e parando pelo caminho. Agora presta atenção nisso, tá? Toda reação tem uma raiz. E essa raiz ela tem uma ferida, que pode ser a rejeição, pode ser a ferida do abandono, pode ser a ferida da traição, pode ser a ferida da humilhação e também pode ser a ferida da injustiça. E você não vive hoje, você só reage ao que aconteceu. Entende? Você só reage ao que aconteceu. Nada mais do que isso. Vem a ilusão de que você está no controle, entende? Aqui é onde a maioria se engana. Você só se ilude pensando que está no controle. E aí você acha que está no controle, certo? Mas deixa eu te mostrar a verdade. Você só está confortável. E conforto não é controle, meu amigo. Conforto não é controle. E aí você reage a validação. Você fica buscando que as pessoas, né, validem você, te dê palavras de afirmação, entende? Você posta alguma coisa nas redes sociais esperando a aprovação de alguém, esperando o like de alguém, esperando que alguém veja aquele post seu. Ou você age esperando o reconhecimento de alguém. Eu vou fazer isso porque... Eu vou falar de esposa, né? Eu vou fazer isso porque a minha esposa vai me ver dessa vez, entende? Ela vai reconhecer que eu sou um homem trabalhador. Ela vai reconhecer que eu sou um homem esforçado. Ela vai reconhecer que eu sou um homem honesto. Ela vai reconhecer que eu sou um homem íntegro. Ela vai reconhecer que eu sou um homem confiável. E pior, tá? Isso é escravidão. Escravidão. Tá? Porque enquanto a gente não viver, enquanto a gente não decidir viver a nossa vida, a gente vai ficar buscando todas essas coisas. Vamos falar também do medo, tá? Você não faz o que precisa ser feito, ok? Por quê? Porque você tem medo de errar. Porque você tem medo do que as pessoas vão falar ou vão pensar daquilo que você fez. Então o que acontece? Você não governa. Você evita para não ter que passar a vergonha mais uma vez. E aí você vai para o conforto, você se sente confortável. Você escolhe não fazer nada porque é mais fácil. E é mais fácil sempre. Só que aí depois você reclama que a vida está difícil, né?
Você escolhe a parte mais fácil, então, quando a água fria bater na bunda, aí você fica reclamando que a vida está difícil. E nesse meio você procura prazer imediato. Elias, o que é isso, prazer imediato que você tem falado? Você pode comer por impulso, você pode ter relação sexual por impulso, não por desejo. Você pode estar buscando dopamina em quê? Em redes sociais, em sites no Brasil, né? Tem aquele da letra G lá, que é contra tudo e contra todos, menos o que eles querem, né? Reconhecer ou o que eles querem aprovar. Você busca dopamina barata na pornografia. Você busca distração nas redes sociais, porque é mais fácil você viver ali dentro do que você viver a sua vida de verdade, você governar sobre a sua vida de verdade. Aí o que acontece? Você troca o futuro, certo? Você troca o seu futuro por um alívio momentâneo. E eu posso falar, gente, eu posso falar. Semana passada eu falei sobre isso, sobre quando eu recebi um cheque de um cliente, que era um cheque grande, né? A primeira coisa que eu pensava em fazer era passar num restaurante e comer, porque era ali que eu aliviava toda aquela tensão, toda aquela ansiedade, né? Todo aquele impulso que eu tinha, né? E grava isso, tá? Quem reage, obedece. Quem governa, decide. Então, decida por você. Decida pela sua vida. Decida pelo seu corpo. Decida pela sua alma. E decida pelo seu espírito. Porque hoje você só obedece, tá? Obedece a sua emoção, obedece o seu passado e obedece também o seu medo de fazer as coisas pensando o que as pessoas vão falar ou vão pensar do que você fez ou prometeu que iria fazer. Mas tem saída dessa situação, tá? E a virada só vem a partir da consciência. Quando você tem consciência de que você está vivendo essa vida, porque até então você pode nem perceber que está vivendo essa vida controlada ou governada por outras pessoas, certo? E a virada começa aqui, tá? Não é quando a sua vida muda, é quando você enxerga, é quando você percebe, sou eu, entende? Não foi a minha esposa, não foi o meu pai, não foi a minha história, sou eu que estou vivendo essa vida. Entende? Ah, Elias, mas o meu pai era assim, Elias. Mas a minha mãe era assim, meus avós eram assim. E você decidiu mudar isso? Foi você que manteve isso. E isso dói. Eu sei que dói porque doeu em mim também. Doeu e doeu muito em mim. Mas essa dor é necessária, tá? Essa dor, ela nos faz crescer. Porque sem dor não existe ruptura. Quando a gente machuca, quando a gente tem uma lesão, o que acontece? Vamos falar de um estiramento muscular. Eu joguei futebol, né? Então eu sei muito bem a dor que é isso. Quando um músculo tem aquela lesão, aquele estiramento, né? Que ele separa ali um pouquinho as fibras. Cara, aquilo dói. Dói, mais dói, mais dói. Só que o prazer de pensar quando aquilo tiver recuperado, eu voltar novamente, era muito mais gostoso do que pensar naquela dor. Então, para mim voltar com mais energia, eu precisava passar por aquela dor, entende? Então, você precisa passar por essa dor também, para você entender. E o momento mais importante da vida de um homem é quando ele para de culpar as pessoas e começa a assumir a responsabilidade total, sem desculpa, sem justificativa, sem narrativa. Eu costumo dizer, né? Sem desculpa, sem vitimismo e sem mimimi. Esse é o lema do método CAI. A gente não aceita, a gente não dá desculpas.
A gente prometeu, a gente vai lá fazer, tá? E você não precisa de mais informação. Ah, Elias, mas agora eu vou comprar uma mentoria e eu vou participar dessa mentoria porque eu quero transformar a minha vida. Cara, deixa disso. Você só precisa decidir. Quando você decidir que você quer mudar, quando você perceber que essa dor está te corroendo por dentro, aí é onde você vai querer mudar, entende? O método CAI na prática é assim, ó. Agora nós vamos para o que resolve, tá? Nós já falamos já de dores, agora nós vamos falar do processo de saída dessas dores. Vamos falar do corpo primeiro, que é a letra C do nosso nome aí, do nosso logo, né, da CAI. O seu corpo ele tem que obedecer e não negociar, tá? Não tem negociação. Acordar cedo, treinar mesmo sem vontade, comer com disciplina e cortar os excessos. Acordar cedo, cada um no seu estilo de vida, tá? Eu acordo cedo porque a minha vida começa cedo, certo? Então não tem como a gente fugir dessa rotina, entende? Eu acordo cedo, né? Então, porque eu deito cedo. Então, cada um adapta de acordo aí com a sua realidade. Treinar mesmo sem vontade. Eu treino na academia. Aqui em casa também eu tenho minha bicicleta ali. Quando eu não tenho condição de chegar até lá, eu faço, né? A bicicleta aqui em casa também. Comer com disciplina. Gente, não é comer para despedir do mundo. É comer até 80%. Até você sentir assim, olha, eu poderia comer mais um pouquinho, mas eu vou parar aqui. Tá? Eu decido parar aqui. E cortar os excessos, tá? Que seja no álcool, em qualquer vício que seja. Televisão, redes sociais, o que quer que seja, entende? Se você não controla o corpo, você não controla nada. Nada, nada. Porque a única coisa que você tem um controle 100% é do corpo. Ok? Então nós vamos falar agora também da alma. Aqui é onde está o jogo, viu? Você precisa encarar suas feridas. Onde você se sabota? Onde você foge? E onde você se esconde? Você promete que vai cortar o açúcar. Isso é só um exemplo, tá, gente? Um exemplo bem básico. Você promete que vai cortar o açúcar, certo? Aí você vai 2 dias, no terceiro dia não tem ninguém te vendo, você vai come um docinho. Você vai, passa ali e come aquilo. Lembre-se que você prometeu para você que você iria cortar isso, entende? Nem que seja por um período, certo? Agora nós estamos vivendo, né? Chegamos agora aqui no final da quaresma e muitas pessoas prometem, né? Ou fazem o sacrifício de cortar alguma coisa, carne, café, cigarro, bebida, álcool, doce, chocolate, qualquer coisa. E tem pessoas que vai esses 40 dias firmes e fortes. Há outros que oscilam. Eles prometem, até vão até uma certa distância. Mas chega ali, eles dão um jeito de sabotar e voltar de novo, entende? Aí começa a subir de novo, depois cai de novo. Aí você foge do que você prometeu, que você vai falar assim, não tem ninguém me vendo. Deixa eu comer só esse docinho aqui, porque não tem ninguém me vendo. Me deu vontade, então eu vou comer. Aí quando você come, vem aquele sentimento ruim que você se traiu, você se sabotou. E aí você quer fazer sempre escondido, sabe? O problema é que às vezes a gente não quer fazer isso na frente das outras pessoas. Se você não prometeu em público, ok. Agora, se você fez uma promessa para você mesmo, você vai ter que estar sempre pensando: eu vou fazer isso, mesmo que seja na frente de qualquer pessoa, porque eu não prometi nada para ela, entende? Aí você não trata, você só mascara, tá? Você vai passando maquiagem, você vai se maquiando, vai sempre colocando um band-aid por cima, um esparadrapo, para não curar essa ferida, entende? E isso te mantém preso. Até quando, Elisa? Até quando você decidir sair daí, ué.
até quando você decidir fazer o que tem que ser feito, entende? E falando do espírito, sem direção você volta, tá? Sempre. Você precisa saber quem é você, para onde você vai e o que você não aceita mais. Sem negociação, tá? Aqui é onde o jogo fica sério. Aqui é onde a conversa é para adulto. Aqui é onde a conversa é para homens acima de 40. Entende? Porque se você não sabe quem você é, se você não tem para onde você está indo, e se você não sabe o que você não quer mais aceitar, fica difícil para você. E quando você reconhece isso, principalmente quem você é, quando a sua identidade é definida, e aí vem a decisão, entende? Quando eu decido, quando eu reconheço quem eu sou, aí já era, meu amigo. Aí a decisão é questão de pouco tempo, tá? Não vou te dar tempo, mas é pouco tempo para você perceber que a sua vida já está voltando pro trilho. E agora nós vamos falar sobre as regras do governo, tá? Quando você começa a governar sobre a sua vida. Agora anota isso aí, tá? Sem romantizar, tá bom? Se eu fosse você, eu anotava isso aí, porque isso vai te ajudar muito a partir de amanhã, tá? Se você colocar isso em prática, você já está melhor do que 80% das pessoas aí fora não fazem, tá? Regra 1. Sem negociar com a própria fraqueza. A fraqueza não se conversa, tá? Ela se elimina. Prometi de levantar cedo, Elias, para eu ir para academia, ok? Cara, mas aí eu fui dormir mais tarde ontem, hoje eu acordei cansado. Cara, não tem conversa. Não tem conversa. Você não negocia com fraqueza. Você levanta da sua cama sem querer, sem vontade e vai fazer o que você prometeu. Entende? Começa acordando mais cedo. Eu falo sempre. Elias, mas eu não sei o que fazer. Cara, o primeiro passo é controlar o horário que você vai levantar. Quando você definir o horário que você vai levantar, é impossível você não ter um horário para se deitar. É impossível. Então, não se negocie com conversa de fraqueza, entende? Não se negocia. Elimina logo qualquer sentimento de fraqueza. Regra 2. Sem fugir do desconforto. O desconforto é o caminho para você perceber que você está progredindo. Eu gosto muito de falar com o meu amigo, né, o Sérgio. A gente costuma malhar sempre junto, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. E aí a gente chega lá e fala, olha aqui, cara, hoje tá doendo aqui, tá? Meus peitos, sim, tá bem dolorido ainda, dá para perceber que tá inchado e tudo, né? É o desconforto. Mas o que é que isso quer dizer? Que nós estamos evoluindo na carga, nós estamos aumentando a carga um pouco mais, entende? Porque a execução já está quase 100%. Então nós podemos dar esse empurrão, não é? Aumentando a carga. Regra 3. Né? Já falamos da regra 1, da regra 2 e agora da regra 3. Sem mentir para si mesmo. Tá? Você sabe quando está errado, não adianta. Você não precisa, mas ninguém me falou que eu estava errado. Mas finge que não está. Eu sei porque eu fiz isso muitas vezes. Eu fingi que eu não estava errado. Porque eu queria sempre culpar o outro, entende? Mas isso acaba hoje. Hoje você decide por você que você quer sair dessa situação. E vamos falar agora da regra 4. Você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Cara, você acha que eu acordo todo dia 4:30 da manhã no inverno aqui do Nordeste dos Estados Unidos, que é frio pra caramba? Tem dia que nós acordamos aqui, tá menos 20 Celsius, cara. Eu levanto aqui, não dá tempo nem do carro esquentar. Aí vamos pra academia cedo. Cara, você acha que eu faço isso porque eu quero fazer? Não, é porque se precisa ser feito. E eu prometi para mim mesmo, eu não negocio.
Tem dia que eu não vou? Tem dia que eu não vou. Por quê? Ou eu fui dormir muito tarde, ou no sábado, pelo menos, no sábado eu não trabalho, né? Eu não vou trabalhar no sábado, normalmente. Então, o que eu faço? Durmo um pouquinho até mais tarde, 6 horas, levanto, vou para academia às 7 horas, porque eles abrem às 7, sábado e domingo, né? Eu também não tenho opção de chegar lá às 5 da manhã. Mas eu vou sem vontade, eu vou assim mesmo, tá? Regra 5. Você não depende de motivação. Você não precisa, você não deveria estar dependendo que ninguém te motivasse a fazer o que tem que ser feito. Motivação ela é instável. Governo é decisão. Quando você decide, você percebe que você está governando sobre a sua vida. E aí é onde está toda a beleza de ser governador da sua própria vida, ou governante da sua própria vida. Entende? É muito gostoso quando a gente percebe isso e a gente sabe que agora eu posso dizer que eu estou no controle da minha vida. Você chegou até aqui, você sobreviveu essa, então escuta isso aqui com atenção, tá? Sua vida não vai mudar até você mudar a forma como você se posiciona nela. Você não precisa mais de tempo. Você precisa de verdade, você precisa decidir, você precisa olhar no espelho e falar assim: eu decido por mim. Eu decido por mim. Você não precisa de mais oportunidade, você só precisa parar de fugir de si mesmo. Porque quando você parar de fugir de você mesmo, cara, já era. Ninguém te segura. Ninguém. E hoje é o dia, tá? Ou você continua reagindo, ou você começa a governar essa sua vida. Porque essa vida é sua. Você não pode ficar dependendo de vontade dos outros. Você não pode ficar dependendo de motivação. Você não pode ficar dependendo de palavra de aprovação de outras pessoas. Você não precisa depender do olhar de piedade de outras pessoas. E isso aqui não é sobre motivação, é sobre governo. Quando você passa a governar sobre a sua vida, ninguém mais te segura. Ninguém. E eu te falo uma coisa, eu vou te dar uma má notícia. Quando você começar a governar sobre a sua vida, os mais próximos serão os que vão estar te olhando com o olhar atravessado. Até eles entenderem o que está acontecendo com você. Eles vão achar que você está frio, eles vão achar que você está arrogante, eles vão achar que você está cético, pessoa que não reage à dor alheia, pessoa que não reage com a situação da guerra, pessoa que não reage com a fome no mundo. São coisas que eu não resolvo, são coisas que não dependem de mim. Eu só posso reagir às coisas que acontecem comigo de verdade. Ou você continua reagindo, ou você começa a governar sobre a sua vida. Nós vamos começar um programa, a gente vai estar lançando ele daqui a 2 ou 3 semanas, está quase pronto já. Alfa 21, tá? Voltando ao governo. Vai ser um programa maravilhoso, tá? Eu quero, antes de levar esse programa a vocês, antes de oferecer esse programa a vocês, eu vou estar fazendo esse programa de 21 dias para mostrar para vocês quão sério é isso quando você decide fazer o que tem que ser feito.
Porque se você não decidir por você mesmo, você vai ficar dependendo de aprovação, dependendo de apoio, de motivação, dependendo de oportunidades, dependendo de portas abertas, dependendo de indicação, dependendo do que a pessoa te fez ou não fez. Ou você começa a governar, ou você vai continuar reagindo. E se você continuar reagindo, você vai ter a vida que merece. Você vai ter o corpo que merece. Você vai ter a esposa que merece. Você vai ter o trabalho que merece. Você vai ter o carro que merece. Você vai ter os pais que merece. Agora, quando você começar a governar sobre a sua vida, quando você deixar de reagir e começar a governar, você vai ver que a sua esposa é melhor. Você vai perceber que seus filhos são melhores. Você vai perceber que o seu trabalho é o melhor. Você vai perceber que os seus pais foram os melhores. Depende de você, meu amigo. Depende de você. Decida por você hoje. Você merece isso. Você merece governar. Você merece conduzir a sua própria vida. Esse foi mais um episódio do nosso podcast do Método CAI, lançando aí o Alpha 21. São 21 dias de consciência, exercício, e não estou falando aqui só de exercício físico, tá? Vai ser de exercício diário, de práticas diárias, que eu te garanto que em 21 dias as pessoas vão começar a falar de você, tá? Então, se você não tiver sabedoria no ouvir, você vai perceber ou você vai entender que eles estão falando mal de você. 21 dias. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E se isso fez sentido para você, se isso faz sentido para você, se você conhece algum homem que passa por alguma situação assim, que precisa ouvir isso, compartilhe com ele. A gente precisa espalhar essa mensagem. A maioria de homens, né, que estão por aí, que precisam ouvir essa mensagem. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é nossa. Conto com vocês e até a próxima. Um grande abraço.